como lidar com negatividades vindas de outras pessoas, especialmente na família e no trabalho. Olá, eu sou Júlio Lins, sou médico, facilitador de meditação e este é o canal Atentamente Livre. Eu vou responder uma pergunta que eu recebi. Olá, Dr. Júlio. Conheci o budismo meses atrás e já tentei a prática da meditação algumas vezes, mas ainda me flago numa dúvida na qual não tenho obtido muito sucesso. Como lidar com pessoas, energias ruins ao redor, principalmente na família ou no emprego? Como criar uma barreira para energias negativas emanadas de atos e palavras ruins de outras pessoas? Do Samuel Vitor. Olha, Samuel, veja só, eu vou te contar um pouco da minha própria história. Eu trabalhei como 10 anos como médico de família e comunidade, e enquanto eu vinha desenvolvendo no meu caminho, né, as qualidades de atenção, intenção, eu tive alguns percalços. Na minha atividade, eu entrava na casa das pessoas, e pessoas assim na qual pairava grandes negatividades, lugares assim verdadeiramente sombrios como eu nunca tinha conhecido. Porque não só entrava como médico para auxiliar uma pessoa, como muitas vezes eu entrava sem ser bem convidado. É muito diferente estar com uma pessoa num ambiente neutro ou estar com uma pessoa no meu ambiente e entrar no ambiente de alguém. Então esses foram os momentos na minha vida que eu mais pude perceber, entrando em lugares, em becos escuros, em lugares que realmente a sensação dessa negatividade era muito grande. E eu me questionei, eu falei, nossa, eu estou me desenvolvendo no meu caminho espiritual, no meu caminho de meditação, e estou ficando melindroso. Como assim? Eu não posso entrar num lugar, não posso entrar no outro? Alguma coisa deve estar errada com isso. Então eu fui buscar algumas respostas para essas questões. Dentro dessa faixa de lidar com as energias, eu comecei, por exemplo, a observar coisas, observar buracos nas auras das pessoas, perceber outras inteligências que andavam com as pessoas, e tudo isso só foi me deixando mais frágil diante dessas energias, mais, digamos assim, nessa faixa de interpretação. Algumas respostas que eu achei nessa faixa de interpretação foi conversando com um mestre hermético, prestigiando uma aula deste mestre hermético que se tornou um paciente meu da acupuntura. Ele ensinava, por exemplo, que a gente deve se visualizar como feito de um espelho, porque isso vai refletir essas energias, e isso até uma certa medida ajuda. Mas como na sua pergunta você fez referência ao budismo, eu vou te dizer uma coisa que está fora dessa faixa de interpretação, está fora dessa maneira de pensar as coisas, que é pensar as coisas em termos das energias. Olha só, se existe uma proteção para supostas energias negativas, é a intenção. Ou seja, é a intenção que você tem, a intencionalidade é que é a verdadeira proteção. Ou seja, é olhar as coisas de uma perspectiva meta, de uma outra perspectiva, que não dentro dessas trocas de supostas energias, especialmente na família e no trabalho. Então veja, é a sua intenção de trazer benefício que te protege dessas energias. Então a ideia não é formar uma barreira das energias negativas que você sente das pessoas do trabalho, ou uma barreira negativa das pessoas, das energias negativas das pessoas supostamente negativas que você sente na tua família. Pelo contrário, é ser capaz de se abrir para essas pessoas, realmente na intenção de ajudá-las e de ajudar a todos os seres. A intencionalidade realmente é a joia que realiza os desejos. A compaixão é a joia que abre as possibilidades de lidar com os fenômenos de formas diferentes, de formas criativas. Eu vou te ler um pedacinho do texto clássico, que são os 8 versos que transformam a mente, e nele diz assim: em todos os meus atos, vou aprender a examinar minha mente, e sempre que surgir uma emoção negativa, pondo em risco a mim mesmo e aos outros, vou com firmeza evitá-la.
o próximo stanza diz: vou prezar os seres que têm natureza perversa e aqueles sobre os quais pesam só fortes negatividades e sofrimentos, como se eu tivesse encontrado um tesouro precioso muito difícil de achar. Então, veja que isso é uma grande mudança da atitude. Se você se você está evitando uma pessoa, você está criando uma barreira entre essa pessoa, essa energia negativa que você está projetando no outro existe em você, existe na sua maneira de perceber as coisas. Se você percebe as coisas a partir de um outro nível, essas pessoas se tornam seus professores. Essas pessoas que conseguem lhe irritar, que conseguem lhe perturbar, são os melhores professores, são aqueles que vão lhe mostrar onde é que você está precisando fazer reformas, onde é que você está precisando entrar dentro da sua própria sombra e onde é que você está precisando reparar, mudar, iluminar. Não pense que a luz compete com a sombra. Se um ambiente está escuro, não importa se esse ambiente andou escuro durante 300 anos. Na hora que acende um fósforo, ilumina. Não existe competição entre a sombra e a luz. A luz simplesmente permeia. A sombra nada mais é do que uma expressão da luz. Quando você ilumina, é quando você toma consciência, a conscientização de alguma coisa, a falta de conscientização, a ignorância de alguma coisa não manifesta obstáculo a isso. Então, essa é a maneira. Então, treinar a intenção. Então, a próxima pergunta que você poderia fazer: ok, isso parece muito bom, mas parece difícil de realizar. Como fazê-lo? Então, o primeiro passo é treinar a intenção. E uma maneira que eu tenho como passar aqui, uma maneira de treinar a intenção é falando consigo mesmo. É você poder falar consigo mesmo numa voz que lhe inspire a seguir e você estabelecer uma intenção. Que eu possa ajudar essa pessoa, que eu possa aprender sobre mim mesmo e sobre essa pessoa para ajudar todos os seres, que essa pessoa seja feliz. Falar isso em voz baixa, aliás, em silêncio, mas como se você estivesse vocalizando isso numa voz agradável, que esta pessoa seja feliz. O tom de voz que você fala consigo mesmo é fundamental, que eu seja feliz e que essa pessoa seja feliz. Pense ao contrário, pense em você não contaminar a pessoa com a sua negatividade, a negatividade que você supostamente está percebendo nela, mas que você provavelmente está projetando, especialmente no trabalho e na família. É uma forma diferente de pensar. Entre as práticas de meditação existe a prática de dar e receber, que é a prática de Tonglen. Não dá para ensinar no vídeo, mas se você tiver a oportunidade de ir a um lugar para aprender, é a prática no qual você atrai, você chama para si essas energias, você inspira e expira o contrário, expira aquilo que dá para liberar, aquilo que libera, que protege, que cura esses processos, que você transforma isso. Então, eu quando comecei a abordar as coisas dessa maneira, passei a observar a luz que tem nas pessoas. Se você vê que a luz está pequena, essa pessoa está adoecida. Se a luz está grande, essa pessoa está bem. Em vez de focar nos defeitos, focar nas potencialidades, na luz que as pessoas têm. E isso é focar na sua própria potencialidade, na luz que você tem. E não cair em esquizoterismos. Não cair em maneirismos, em não poder estar fazendo isso ou aquilo porque fulano tem uma energia. Se você entrar nessa da energia, você pode cair e se tornar uma pessoa que você está sempre se defendendo de alguma coisa, como se houvesse uma guerra entre você e as pessoas que você está junto, a sua família, as suas pessoas do trabalho. Quando o Dalai Lama veio aqui no Brasil, uma das maiores lições que ele deu foi que nós estabelecemos aliados e inimigos por hábito. Então veja, mesmo que todas as pessoas de uma comunidade devessem ser amigas, nós sempre vamos ter as pessoas que nós achamos que têm uma energia boa e as pessoas que nós temos uma energia ruim. E isto vem, que as pessoas que têm uma energia ruim, isto vem muito mais do hábito, vem muito mais do nosso hábito mental de estar pesando e comparando uma pessoa com outra do que efetivamente o que acontece. Agora, se você ainda acha isso difícil de realizar, foque sua energia em higiene mental.
Se você acha que você precisa, você está acumulando coisas que supostamente são dos outros ou se é de você. Veja que essa separação ela não é tão clara se é do outro ou de você. Mas procure se empenhar na prática de higiene mental. E como é que você faz essa higiene mental? Você pode assistir meu vídeo sobre pensar atentamente, sobre observar os pensamentos, deixar os pensamentos virem e irem, a respiração, e você conseguir fazer isso várias vezes por dia, especialmente no ato de acordar e no ato de dormir. Também yoga, bioenergética, biodança, tai chi chuan, todas as disciplinas que vão trabalhar com as couraças do corpo, soltando-as, são muito úteis, porque muitos desses bloqueios são bloqueios de tensão que nós formamos no nosso corpo. E isso é o que obstrui a circulação normal da energia e traz muitas dessas sensações que fazem com que as pessoas aparentem como a causa dos nossos problemas. Então, chamar para si, olhar o seu olho primeiro, né? Tirar o travo do seu olho antes de olhar o seu vizinho. Então, essa é a minha resposta para isso. Como formar uma barreira energética? Não forme uma barreira energética, transforme uma usina de transformação de energia. Tudo de bom para vocês, muita paz, muita tranquilidade e alegria e felicidade.